palavras e declarações como amor mudam o significado conforme o contexto em que são usados. Claude Bastien observa que a evolução cognitiva não se dá em direção ao conhecimento mais abstratos, mas sim a sua contextualização, que define os limites e condições da validade do conhecimento. Ele afirma que a contextualização é fundamental para a eficácia do funcionamento cognitivo. Esse capítulo trata da relação entre o todo e as partes, afirmando que o global vai além de ser apenas um contexto, sendo o conjunto das partes interconectadas de forma interativa. O planeta Terra e a sociedade são exemplos de todos, que organizam e desorganizam as partes que o compõem. Qualidades que as partes isoladas não têm, e que, para entender corretamente as partes, é preciso compreender o todo. Essa ideia se baseia no princípio de Pascal, que afirma ser impossível conhecer as partes sem entender o todo, e vice-versa, já que tudo está interligado. Além disso, no ser humano e em outros organismos, o todo está presente nas partes. Cada célula, por exemplo, contém toda a informação genética de um organismo, assim como a sociedade está refletindo em cada indivíduo. Isso cria a relação hologrâmica, onde o todo está presente em cada parte e vice-versa. As unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais. Dessa forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica e religiosa. Falamos agora em relação ao multidimensional, que para Edgar Morin é um aspecto inseparável, pois acredita na pertinência do conhecimento quando as dimensões são perceptíveis, validadas por quem estuda. Isso porque a multidimensão de um conhecimento comporta as inúmeras facetas que dão sustentação e significado a ele, não podendo assim separá-las. Para o autor, a realidade social também é multidimensional, sendo preciso contextualizar todos os dados para compreender o mundo. Morin acreditava na necessidade de reagrupar saberes para entender o universo, conectando uma informação ao seu contexto. Além disso, ele também acreditava que o todo organizado seria capaz de produzir qualidades e propriedades que não existem nas partes isoladamente. O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Como dito anteriormente, Edgar Morin acreditava que o conhecimento é pertinente quando as dimensões são perceptíveis e validadas por quem estuda. Segundo o autor, abre aspas, complexos significa o que foi tecido junto. De fato, a complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo, como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico. E há um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo e as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. Fecha aspas. Esse é um pequeno trecho da página 38 do livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, do autor francês Edgar Morin, onde ele está abordando a complexidade e os seus desafios. Então, nessa perspectiva, a complexidade vem revelar o caminho incerto que temos percorrido na busca pelo conhecimento. Quando não se permite entender o que são as complexidades e no que elas podem contribuir na busca pelo conhecimento, se reduz a capacidade de interação entre os saberes adquiridos, as suas multidimensões, ao seu contexto e às suas partes. Olá, eu sou Alexandre Nicolas e hoje eu vou falar sobre os subcapítulos 2 e 2.1 do segundo capítulo do livro de Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação no Futuro. A mente humana é, como dizia H. Simon, um GPS, General Problem Setting and Solving, um sistema geral de solução de problemas. Essa frase Edgar pôs em seu livro para poder falar sobre inteligência geral no capítulo 2. Mas o que seria essa inteligência geral? Basicamente, a inteligência geral é a aptidão geral da mente, um conhecimento que não é focado em apenas uma matéria ou tem uma única função, mas sim um conhecimento que abrange várias áreas, várias realidades, e ela que permite ao ser humano de resolver problemas especiais. Segundo Morin, a inteligência geral, ao contrário do que muitos pensam,
permite o melhor desenvolvimento das competências particulares ou especializadas, e por isso é crucial que a educação trabalhe para melhorá-la e desenvolvê-la. E para isso é necessário despertar e desenvolver a curiosidade nas crianças e adolescentes. Essa faculdade é mais expandida nos jovens, e ela que faz com que a mente queira aprender e desenvolver sua inteligência geral. Mas a curiosidade sozinha não pode desenvolver a inteligência por si só. É preciso que o conhecimento usado na aprendizagem tenha referência ao contexto, ao global e ao complexo. É preciso mobilizar o que o conhecedor sabe do mundo. Desta forma, os professores da escola do futuro devem promover a inteligência geral ao mesmo tempo que utiliza conhecimentos já existentes para superar as antinomias do progresso nos conhecimentos especializados e identificar a falsa racionalidade. No subcapítulo 2.1, Edgar menciona como o ser humano fez muitos progressos nos conhecimentos no âmbito das especializações disciplinares no século XX. Porém, esses progressos são dispersos e desunidos, já que eles fragmentam os contextos, as globalidades e as complexidades, gerando assim uma dificuldade de pôr em exercício o conhecimento pertinente no sistema de ensino, gerando assim uma antinomia. Segundo o dicionário, antinomia é a contradição entre leis e princípios, e podemos ver isso bem no texto de Edgar, já que ele diz que apesar dos grandes avanços na área de conhecimentos especializados, esses mesmos conhecimentos acabam por limitar a divulgação dos conhecimentos pertinentes dentro da própria educação, e por causa disso, as mentes desenvolvidas nesse método de ensino mais especializado têm uma percepção global fraca e uma responsabilidade do que diz além de sua área de conhecimento enfraquecida, assim enfraquecendo sua noção de solidariedade, já que não se sente mais vinculado com os seus concidadãos. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o subcapítulo 3.1, que fala sobre a disjunção e a especialização fechada. Neste capítulo, Edgar Morin critica a abordagem tradicional da educação que tende a enfatizar a disjunção e a especialização fechada. Ele argumenta que o sistema educacional muitas vezes promove uma fragmentação do conhecimento, onde as disciplinas são ensinadas de forma isolada e não são interconectadas. Isso leva a uma especialização excessiva, onde os estudantes e profissionais se aprofundam em áreas muito específicas, mas podem perder a visão do contexto mais amplo e das interrelações entre diferentes áreas do conhecimento. Vou citar para vocês os principais pontos abordados. A disjunção. Morin destaca que a disjunção é o processo de separar o conhecimento em categorias rígidas e isoladas. Especialização fechada. A especialização fechada, ela refere-se à prática de se concentrar profundamente em uma área específica do conhecimento, sem considerar como essa área se relaciona com as outras. As consequências. Morin argumenta que em sua abordagem pode resultar em uma compreensão superficial da complexidade real e em uma falta de habilidades para lidar com problemas multifacetados. Proposta de mudança. Para superar a disjunção e a especialização fechada, Morin defende a adoção de uma educação baseada no pensamento complexo. Isso envolve promover a interdisciplinaridade e a capacidade de conectar diferentes áreas do conhecimento. Em resumo, o subcapítulo 3.1 do livro de Edgar Morin critica a fragmentação do conhecimento e a especialização excessiva na educação, propondo uma abordagem que valoriza a interconexão e a complexibilidade para preparar melhor os alunos para enfrentar os desafios contemporâneos. Agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos de disjunção e especialização fechada, como, por exemplo, a educação tradicional. Nas escolas e universidades tradicionais, as disciplinas como matemática, ciências, histórias e línguas são frequentemente ensinadas de forma separada,
Um aluno de matemática pode não ver a relação entre fórmula de matemática e exemplos históricos ou contextos sociais. Especialização fechada. Um estudante de biologia pode se concentrar exclusivamente em biologia molecular, sem explorar como suas descobertas se relacionam com questão de saúde pública, ética ou meio ambiente. Áreas profissionais. Em muitas profissões, há uma clara divisão entre função e departamentos. Por exemplo, no setor corporativo, o departamento de marketing pode operar de forma independente do departamento de pesquisa e desenvolvimento, mesmo que ambos estejam trabalhando em um mesmo produto. Especialização fechada. Um engenheiro que trabalha apenas com design de produtos pode não estar envolvido no processo de fabricação ou na interação com clientes, limitando sua compreensão do impacto total do produto. Uma pesquisa científica. Em pesquisas acadêmicas, os pesquisadores podem publicar seus resultados em revistas especializadas que não interagem ou colaboram com pesquisadores de outras áreas, resultando em um isolamento do conhecimento. A especialização fechada. Um pesquisador que se especializa em um campo muito específico, como a biologia de um tipo micro-organismo, pode não explorar com essas pesquisas, podem se relacionar com problemas ambientais mais amplos. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o capítulo 3.2, que fala sobre a redução e disjunção na educação. Sua definição. A redução é a prática de simplificar fenômenos complexos ao dividi-los em partes menores para facilitar a análise e o entendimento. Esse método é comum na ciência e na educação, onde se busca entender um problema complexo ou estudar suas partes isoladamente. As desvantagens. Apesar de ser útil para a análise detalhada, a redução pode levar à perda de uma visão mais ampla e íntegra do fenômeno. Quando se analisa apenas partes isoladas, pode-se perder a compreensão de como as partes interagem entre si no contexto geral, resultando numa visão fragmentada. A disjunção. Sua definição refere-se ao isolamento dos diferentes aspectos de um fenômeno, frequentemente manifestado na separação das disciplinas no sistema educacional. Em uma abordagem disjuntiva, as disciplinas são tratadas como compartimentos estanques, sem considerar as conexões entre elas. Suas desvantagens. Essa abordagem pode dificultar a compreensão completa de questões complexas, uma vez que não se vê como as áreas do conhecimento se interconectam e interagem. A falta de integração entre disciplinas pode impedir que os alunos vejam a totalidade do fenômeno estudado e suas implicações. A proposta de Edgar Morin. A crítica às abordagens tradicionais. Morin critica as abordagens de redução e disjunção porque elas limitam a capacidade de entender a complexidade do mundo. A abordagem integrada e holística. Integração dos saberes. Morin propõe uma abordagem que promove a integração dos saberes, encorajando uma visão mais holística. Isso significa que, em vez de tratar os conhecimentos como compartimentos separados, deve-se buscar entender como eles se conectam e interagem. Complexidade e interconexões. A proposta de Morin é entender a complexidade ao considerar as interconexões e interdependências entre diferentes áreas do conhecimento. Em vez de isolar aspectos do fenômeno, deve-se considerar o sistema como um todo, reconhecendo as relações e interações entre suas partes. A educação para a complexibilidade. Educação transdisciplinar. Morin sugere uma educação que não se limite às disciplinas tradicionais, mas que atravesse fronteiras disciplinares, fomentando uma compreensão mais integrada e abrangente dos fenômenos. Pensamento crítico e sistêmico. A educação deve promover o pensamento crítico e sistêmico, capacitando os alunos a compreender e analisar a complexibilidade dos problemas do mundo real e a desenvolver soluções que considerem múltiplas dimensões. E, por fim, a aplicação na prática educacional. Currículo integrado. Em vez de ter disciplinas independentes, um currículo integrado pode ajudar os alunos a ver as conexões entre diferentes áreas do conhecimento e aplicar o que aprende de maneira mais coerente e prática. Metodologias ativas. Utilizar metodologias que incentivam a exploração e a resolução de problemas complexos, como projetos interdisciplinares e estudos de caso,